Manhã desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2019, direto de Brasília, a entrevista de hoje com a senadora Soraya Tronic. Ela é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, além de participar de uma série de outras comissões do Senado da República. Bom dia, senadora. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, meu MS. Prazer falar com vocês. Senadora, ontem o Jornal Globo a entrevistou, deu destaque também ao senador, o Jorge Cajuru, meu amigo Jorge Cajuru, grandes coberturas pelo Rádio Esportivo Brasileiro de Seleção Brasileira, Copas do Mundo, Copas Américas, enfim. A senhora e o Cajuru é um grande destaque diariamente, e a senhora como novata, ou seja, uma abordagem interessante do Jornal Globo. Como que a senhora, eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa entrevista do Globo. Eu não vi a entrevista do Globo, hein? Você me conte, é muita coisa, eu não consegui ver. O Jornal Globo fez uma avaliação do seu posicionamento enquanto detentora do mandato, né? No sentido de que as velhas raposas querem que os novatos votem de acordo com a velha política, aquela política velha de Sarney, de Collor, de Fernando Henrique, Lula, Dilma. A Dilma nem tanto, ela quis mudar e sofreu impeachment. O Globo deu esse destaque à sua presença no Senado, justamente com Jorge Cajuru e alguns outros poucos novatos aí que estão resistindo à velha política. O que a senhora comenta sobre isso? Olha, quando as pessoas pensam que houve renovação no Congresso, não é bem assim. Vou dizer do Senado, exatamente. Do Senado, 54 senadores novos, porém, somente nove senadores são, assim, vamos dizer, são novatos mesmo na política e vêm com esse espírito. Eu me surpreendi com alguns políticos, com alguns senadores antigos que estão conosco. Impressionante a forma como eles têm abraçado essas pautas. Eles sim são antigos, mas são renovação. Porém, Arthur, a maioria não é renovação. Então, dias atrás eu até disse que se algo não der certo, vão dizer que a renovação não deu certo. E não é, porque nós somos pouquíssimos. O pessoal que quer votar realmente com o governo, que está preocupado com as pautas anticorrupção, melhorar a economia, aplicar o que foi combinado, né, a liberalismo econômico, são pouquíssimos senadores. Nós somos, eu vou arriscar, pouquinho menos de um terço. Nós estamos entre 25, 28, então é pouco. Senadora, o governo Bolsonaro está perdendo a governabilidade. Qual o seu entendimento sobre isso? Olha, eu tenho dito que não falta governabilidade, tem faltado caráter. Caráter de quem, Arthur? E para os nossos ouvintes. Se vocês se lembram, lá atrás na campanha, para garantir a governabilidade do presidente Bolsonaro, o ministro Onyx colheu a assinatura de 112 parlamentares, certo? E pôs no envelope, certo? Então, vamos dizer que ali não tenham sido reeleitos, mas vamos até contar com menos da metade, 50 parlamentares. Bom, nós temos, além disso, nós temos o DEM. O DEM é um partido que, em tese, nós pensávamos que estava dentro da base aliada. O DEM com 3 ministérios, o DEM, e quanto a isso, ao trabalho dos nossos ministros, não tenho nada a dizer. Só estou dizendo, estou muito contente com os nossos 2 ministros. Mas nós temos esses 3 ministérios com o DEM, as 2 casas, tanto a Câmara quanto o Senado, temos a presidência do DEM, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Tudo com apoio incondicional do PSL, incondicional. Nós abrimos mão da candidatura do Major Olímpio para a presidência do Senado para apoiar Davi Alcolumbre. E agora nós só temos quem assumiu publicamente que vai votar com a Previdência, somente o PSL, isso era óbvio, e o Partido Novo. Então, onde estão essas pessoas? Além disso,
temos também muitos candidatos que foram eleitos usando a imagem do presidente Bolsonaro. Muitas coligações, não é verdade? Coligações onde candidatos utilizaram a imagem dele e disseram que estavam com ele. Agora eu te pergunto, Arthur, onde estão essas pessoas? Então não falta governabilidade, foi tudo organizado para que tivesse essa governabilidade. O que está faltando? Caráter daqueles que assumiram, daqueles que estavam do nosso lado, e agora estão fazendo um jogo sujo de negociar. O COAF volta para o Ministério da Economia, senão eu não voto, senão a pessoa diz, eu não vou votar, né, na reforma. Então nós temos sofrido muito com isso aqui dentro do Congresso, e eu te digo, está difícil, viu? Não está fácil, e o que eu digo para a população é para cobrar diretamente cada parlamentar, e não genericamente. Porque tem gente, eu disse ainda ontem no Twitter, fingindo de árvore, viu? 7h36 no Mato Grosso do Sul, 8h36 em Brasília, capital da República. Estamos entrevistando na Central de Jornalismo aqui do Grupo Hora de Comunicação a senadora Soraya Tronic, jovem senadora, primeiro mandato, eleita, claro, na onda Bolsonaro, a onda de mudanças no Brasil, que aconteceu no ano de 2018. Senadora, é uma pergunta um tanto quanto desconfortável. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, é um aluno do Renan Calheiros, segue a mesma linha. Há alguns analistas a nível nacional que já, e em redes sociais também, cutucaram Davi Alcolumbre nesse sentido. Ele está mais com a nova política, o novo desejo, a mudança, ou com a velha política? Olha, Davi Alcolumbre, na minha opinião, não é aluno de Renan Calheiros, não. Davi tem boa vontade e o problema dentro do Senado é a pressão. E vou lhe dizer por quê. A questão da lava-toga. Nós temos muitos parlamentares respondendo processos. E isso, responder processo, não quer dizer culpado. Ok? Até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pessoa é inocente. Então, esse embate com o STF está prejudicando muito o andamento da casa. Por quê? Porque têm sido feitas injustiças. Eu sempre digo, eu trabalhei em torno de 10 anos dentro do Poder Judiciário. Eu fui assessora de juiz, eu fui assessora de desembargador, e tem muita gente boa dentro do Judiciário. Porém, tem muita gente ruim. E essas peças estão ameaçando o Legislativo. Então, o que tem acontecido lá dentro? Alguns que assinaram a lava-toga levaram o seu troco. Processos andaram em velocidade estratosférica, algo que nunca ninguém viu. Nunca eu vi processo andar da forma que vem andando para aqueles que assinaram a lava-toga. Então, eu te digo que não tem nada a ver, eu acho, né? Eu acredito nisso, cada dia tenho convivido lá com o Davi, então eu acho que é mais pressão, certo? Que o Judiciário tem exercido em cima do Parlamento, que tem feito isso, que tem travado. Então, nós estamos sendo desrespeitados muito e continuamente por conta disso. Então, isso é um grande atrapalho. Aqui no Mato Grosso do Sul, 7h39, 8h39 em Brasília, Rádio Hora conversando com a senadora Soraya Tronic, do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Nunes, bom dia. Bom dia. Senadora, bom dia. Bom dia, Marcelo. Tranquila. Senadora, tem um projeto que está tramitando no Congresso, no Senado, que é o projeto de autoria do senador, ex-senador Moca. Projeto de lei que determina que presos paguem por suas despesas no presídio. Esse projeto parece-me que deve ir à votação nos próximos dias, vai para plenário.
Como é que está essa questão? Qual é a possibilidade desse projeto passar ou não passar, enfim, e dar uma síntese de fato do que é esse projeto, senadora? Olha só, eu quero Aliás, parabenizar a senhora está puxando esse projeto agora, né, lá? Eu sou relatora desse projeto. É relatora do projeto. A autoria é do senador Valdemir Moca, um belo projeto de lei, e eu estou na relatoria desse projeto. O que acontece? Na verdade, pela lei de execução penal, o preso já é obrigado a trabalhar e obrigado a ressarcir as despesas dele com o cumprimento da pena. Então, é diferente de trabalho forçado da Constituição, tá? Porque ele é pago para isso, mas ele é obrigado. Então, isso já existia. Mas isso, a cobrança nunca foi cumprida. É uma lei que não se cumpre, que as penitenciárias não cumprem de cobrar o presidiário. Nós estamos fazendo um esforço para que isso aconteça e mais. O projeto prevê que aquele preso que tem dinheiro, porque tem muito preso que é rico, que tem dinheiro, ou que tem condições de arcar com o custo dele na penitenciária. Prevê que esse preso já tem que pagar, já de pronto, no início da pena, já tem que pagar mensalmente a sua despesa. Número 2, e aqueles presos que não têm condições financeiras? Aí, o que nós fizemos na legislação? Esses presos, diferentemente dos presos que têm condição financeira, que não pagam, que terão seus nomes inscritos na dívida ativa, e foi uma emenda da senadora Simone, inscrever na dívida ativa, daqueles que têm condições financeiras. Aqueles que não têm condições financeiras, e não existe condições de trabalhar dentro do presídio, esse débito vai ficar suspenso durante 5 anos após o cumprimento da pena. Se nesses 5 anos a condição financeira dele modificar, ele paga essas despesas. Caso contrário, vai, como diz no popular, para o pessoal entender, vai caducar. Então, para todo mundo, assim, nós estamos tendo cuidado de não sermos injustos com ninguém. Por quê? Porque a maioria dos presídios hoje não oferece condições de trabalho. E aí, por isso, nós montamos uma subcomissão para trabalhar nesse sentido e pegar os bons exemplos, como é o exemplo de Campo Grande, que o doutor Albino Coimbra Neto, hoje o doutor Albino está na vice-presidência, se eu não me engano, do Tribunal de Justiça, porém, sempre trabalhou na vara de execução penal, e o doutor Albino Coimbra Neto tem um trabalho incrível aí no Mato Grosso do Sul, que merece ser replicado. Temos as APACs em outros estados também, Santa Catarina, em Goiás nós temos belos exemplos. Então nós queremos duplicar isso para dar condições para o preso trabalhar. Então, passou, semana passada, na Comissão de Direitos Humanos, aprovado com unanimidade o relatório. E vai para o plenário amanhã. Nós temos certeza que vai passar, porém, o pessoal da comissão já estava bastante tranquilo e familiarizado com o projeto de lei. Amanhã eu creio que vai ter uma discussão aí, em razão do pessoal não entender exatamente o projeto de lei e achar que estamos falando de trabalho forçado, e não é. Mas eu tenho certeza que os senadores conseguirão compreender a profundidade, a importância disso, porque o brasileiro, Marcelo, não aguenta mais. Um preso custa 10 vezes mais do que uma criança na escola. 7h44 do Mato Grosso do Sul, Rádio Hora entrevistando a senadora Soraya Tronic, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, direto de Brasília. Ainda na questão econômica, questão maior, senadora, claro, além dessa matéria importante que a senhora é relatora, e aí o que ocorre, né? Para o ouvinte, um rápido comentário. Zé Dirceu, por exemplo, voltou pela 4ª vez à prisão. Lula está numa prisão de luxo, na Superintendência da Polícia Federal, custo altíssimo.
e outros personagens, principalmente da Operação Lava Jato, essa operação que prendeu muita gente de terno e gravata, de grandes corporações, aquele grupo de 13 empresários lá em 2016, e gente que reclama inclusive da comida, né? Será que não vai surgir algum senador para dizer bem assim, ó, esses caras agora, como bem mostrou o jornalista Vladimir Neto e o cineasta que fez a série O Mecanismo, essa velha política que corrói o Brasil, que acaba com a nossa nação, será que não vai surgir nenhum senador defensor deles para dizer bem assim, olha, aqueles presos da Lava Jato, os riquíssimos aí, que reclamam do macarrão, do arroz e do feijão e de um bifinho, será que eles vão ter o direito de mandar, né, usar aqueles pratos caríssimos? Podem bancar, será ou não? Não, porque na prisão, o regime deve ser de austeridade, né? Agora, não sei como que lá dentro funciona a questão, né? Como que eles conseguem se mobilizar para esse tipo de coisa, mas o regime deve ser de austeridade, nada de luxo. Mesmo assim, esses presos estão custando muito caro para o brasileiro e tem que ser cobrado. E o trabalho do parlamentar, além de legislar, é fiscalizar. Eu estou mandando uma cobrança por ofício para que os presídios observem, os gestores desses presídios observem o que já está na Lei de Execuções Penais e cobrem, porque sob pena de responsabilidade. Ainda nesse raciocínio do Marcelo Nunes aí, senadora, porque eu quero retomar as questões de ordem política e econômica com a senhora ainda. Nós temos ainda 14 minutos de programa, de forma bem objetiva e direta. Como anda a comissão que a senhora preside, aí, a comissão tão importante da agricultura e de reforma agrária, e as matérias que tramitam por obrigação, as comissões precisam funcionar. Mas o aspecto do desemprego, a questão das reformas e o protagonismo agora de Rodrigo Maia, inclusive o pai dele que estava aposentado da política hoje, em entrevista ao jornal Estadão, volta à cena. Indicação de Moro para o STF, o movimento para 2022, César Maia, ou seja, a política engolindo os projetos e às vezes com o mandato, existe essa prioridade, a senhora tem que cumprir obrigações nas comissões. E tem mais uma votação nesta semana aí da questão da homofobia. O Senado vai definir se a homofobia realmente é crime. De forma bem direta, do seu comentário sobre essa matéria. Olha, na verdade é o STF que vai falar sobre homofobia nessa semana. Olha como é que as coisas são. Por incrível que pareça, você falou de desemprego, né? Criação de empregos. Quando nós foi suado no ano passado aprovar a reforma trabalhista. Vocês se lembram? Para flexibilizar, né? E dar autonomia a empregado, empregador, enfim, com toda a proteção. Toda a proteção. Então, passou a reforma trabalhista. Porém, o mais incrível, nós estamos aqui brigando para passar essas novas reformas e ninguém está vendo que estão tentando acabar com a reforma trabalhista. Por quê? Eu tenho visto parlamentares, são do PT, todos do PT, entrando com um projeto de lei para revogar artigos da reforma trabalhista. Então, na semana passada, quando eu me dei conta disso, eu ainda consegui pedir vista de 3 projetos desses e de outro não teve jeito, já estava numa fase avançado demais, para conseguir pedir vista e tentar fazer alguma coisa. A única coisa que eu consegui pedir foi uma audiência pública. Então, para dizer para vocês que por debaixo dos panos, tá? Se a gente não acorda ali dentro, e somos poucos, tá? Do PSL somos só 4 senadores que estão ali antenados com o que eles podem fazer. Então, além de não votar, além de obstruir, além de atrapalhar, de forma subreptícia, eles têm trabalhado com a formiguinha, de artigo em artigo, tentando revogar a nossa reforma trabalhista. Dentro da comissão da agricultura, essa semana nós teremos, na quarta-feira, às 11 horas da manhã, 10 horas em Campo Grande, nós teremos uma audiência pública sobre o Plano Safra.
E nós sabemos que o agro é a força motriz do nosso país, né? No começo do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu um susto nos agricultores e nós estamos trabalhando para que não afete o trabalhador. Para o pequeno produtor rural, estamos vendo assim, uma movimentação muito grande, mas o médio e o grande não. E o médio e o grande são eles que exportam, né? Então é importante a população saber que nós estamos trabalhando dia e noite, cobrando diretamente do Executivo para que mantenha ao menos o que foi ano passado. E a ministra Tereza tem feito um trabalho muito bom, estava na Ásia, não sei se já chegou, mas trabalhando, né, nesses países asiáticos, principalmente a China, que é o nosso maior comprador. Então ela estava lá e não podemos. A balança no Mato Grosso do Sul, ano passado a China comprou 2,7 bilhões de dólares e nós compramos 350 milhões. Então a balança é superavitária para nós. Não podemos deixar de produzir para vender para esses países cuja compra está garantida. Então, esse trabalho diário aqui é exaustivo, principalmente porque a gente corre muito para conseguir pegar e eles são organizados, sinceramente. E não há interesse da oposição que seja aprovada a reforma, porque vai sobrar muito dinheiro. O presidente Bolsonaro vai fazer um belo governo após. E tem gente, não só a oposição a gente já sabe que é o governo daqui 4 anos. O problema tem sido o Centrão e esses políticos, esses partidos que até então estavam na base do governo e já mudaram de linha. Então, esse trabalho aí de ajudar, nós temos que trabalhar legislativo e executivo juntos para conseguir realmente essa governabilidade e fazer com que tudo isso aconteça. Mas a pressão popular é muito importante. Senadora, rapidamente, vê se responda rapidamente para a gente, que projeto hoje tramita na sua comissão? Relacionado à reforma agrária e relacionada à agricultura, por exemplo. E aí, aproveito o embalo, já que estamos no finalzinho de programa, qual é a nota que a senhora daria hoje para o governo Bolsonaro? Olha, na Comissão de Agricultura, nós estamos trabalhando muitos projetos de isenção fiscal. São vários projetos, né? Então, nós não temos um só. Estamos trabalhando de forma a facilitar o registro de propriedades rurais, né? Para facilitar, desburocratizar. As pessoas precisam da titularidade da terra para poder, eles não têm como tirar um dinheiro do banco, certo? Se eles não têm a terra no nome deles, então é muito difícil. E são muitas e muitas e muitas propriedades sem registro no Brasil. Então nós estamos trabalhando nisso, desburocratizar, tem vários projetos de lei, isenção fiscal, um que estamos trabalhando é do leite, embora atrapalhe até um pouquinho, né? Nós estamos negociando esse que foi até tirado de pauta, poderia até atrapalhar o governo jamais vai aumentar tributo. Mas isenção fiscal poderia nesse momento ser ruim? Poderia, mas nós iremos vender mais. Então, dentro da curva de Laffer, aquela famosa curva, diminui o imposto que cresce a economia, é nesse sentido que a gente está tentando convencer o governo. E a nota do nosso governo, para mim, é 10. 10 porque foi organizado de uma forma para andar corretamente. Essa reforma administrativa que é da MP 870, tudo foi feito de forma correta. Ele está colocando o vagão, o trem nos trilhos, certo? E de forma correta. Porém, já são coisas que a gente não tem como contar, que é com a idoneidade de parlamentares. Aí já fica difícil. Então, para começar o governo, estava tudo bem articulado dentro do Congresso. E de uma hora para outra, eles tentam fazer desandar.
Então, a minha nota é 10 pelo esforço, principalmente também agora o ministro da Educação, também, o que ele quer. Na verdade, não houve corte, sim contingenciamento. E ele está aberto para todos os reitores tentar e conversar. Eu já procurei o reitor da Universidade Federal e do Instituto Federal de Campo Grande para conversar e organizar para que não falte dinheiro de forma nenhuma. Mas eles terão que vir e trazer transparência, abrir as contas. O governo quer que abra as contas. 7h55, fechando a entrevista do dia aqui no Jornal da Hora com a senadora Soraya Tronic, primeiro mandato, jovem senadora, direto de Brasília. A senadora, ela expõe aí, fez uma rápida análise da reação do Supremo na questão da lava-toga, que as ruas pedem a CPI de lava-toga, as ruas do Brasil, o povo brasileiro votou para acabar com o foro privilegiado. O ministro Sérgio Moro foi, digamos assim, humilhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está sendo denunciado aí pelo dono da Gol, seu Clementino, enfim, também envolvido em investigações aí, Polícia Federal, ou seja, as forças políticas e o Brasil que raciocinou a velha política e quer a nova política, o povo mandou o recado com os representantes em Brasília. Dia 26, senadora, tem uma mobilização das ruas. A senhora falou que é importante o povo pressionar. E no manifesto pedindo novamente agilidade na votação aí do projeto do ministro da Justiça, do combate à corrupção e também da questão da CPI lava-toga. Eu vi a chamada aqui pedindo a mudança no sentido de que ministro do Supremo, caso de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, vão pedir a cabeça que sejam, que sofram impeachment esses membros do Poder Judiciário. Seu comentário final sobre essas forças aí, né? A velha política e a nova política e o povo na rua. Pois é, eu quero aproveitar para chamar o povo para ir para as ruas no próximo domingo, dia 26, às 17 horas, em frente ao Ministério Público Federal, aí em Campo Grande. Eu não sei o interior dos locais, mas pedir para o pessoal ficar, né, ligado, antenado nas redes sociais. E a questão, o presidente Bolsonaro já tem o apoio, já está eleito democraticamente. O que nós queremos com isso? Cobrar. E, mais uma vez, não cobrar de forma genérica. Nós queremos o nome de cada parlamentar, que os internautas entrem na rede desses parlamentares e cobrem dia e noite, né? Porque senão o Brasil não vai andar. E a pressão popular tem que continuar. É isso. Muito obrigado, senadora Soraya Tronic. Olha, obrigado pela atenção.